Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente para o nosso 15º vlog a respeito dos 50 bilhões de fatos sobre a minha pessoa. Bom, meus amigos, haja história para contar para vocês, haja vivência, afinal são 42 anos com muita história maluca para falar para vocês, além do mundo espiritual, obviamente o meu dia a dia, minha vida, meus acasos e os meus contratempos da vida. Bom, eu acho que eu parei quando eu estava entre 14 e 15 anos de idade e eu já comecei a aflorar aí o dom de poder ver entidades, ver espíritos, ver presenças na minha casa. O engraçado é que, da mesma maneira que eu conseguia ver os protetores, obviamente que apareceram anos depois, né? Eu via diretamente as criaturas ruins que conviviam naquela casa. Ficou uma coisa muito curiosa naquele ambiente, porque era uma casa deveras grande, né? Eu acho que a casa devia ter entre 300 e 400 metros quadrados, que seja, cerca de 400 metros quadrados de casa, tá? As casas antigas eram mais tradicionais, eram casas grandes, obviamente, nas regiões, então a casa naturalmente já era grande. As coisas aconteciam de uma maneira muito curiosa naquela casa. Por quê? Porque parecia que aquela casa tinha vida. Parecia que aquela casa realmente ela estava criando uma forma, ela estava criando vida. E como eu falei para vocês há um tempo atrás, existem seres que compõem a casa das pessoas chamados de domevois. Domevois são criaturinhas criadas a partir da energia dos moradores que surge com a finalidade do quê? De materializar essas energias e fazer-se presente em nosso lar. Os domevois, eles são conceitos russos, conceitos também da Grécia, e eles têm uma finalidade de que eles podem ser protetores ou eles podem ser o seu pior pesadelo. Aquela casa tornou-se então um domevoi, com o intuito do quê? De proteger, de resguardar? Não, eu acredito que não. Aquela casa que eu morei, ela tinha o próprio intuito de ela existir, porque ela era composta de energias boas e energias ruins, que arbitravam em certos períodos. Alguns períodos da noite, por exemplo, obviamente que as energias ruins tinham total liberdade de trafegar. Mas não eram às 3 horas da manhã, 3h30, como todo mundo fala que é a hora macabra, não. Então nós tínhamos um período ali que seria um toque de recolher para as crianças. Esse toque de recolher, ele funcionava mais ou menos entre 8h30 e 9 horas da noite. Ao mais tardar, quando os meus pais saíam para jantar e a gente ficava com a babá tomando conta de nós conseguíamos prolongar aí até umas 10, 10h30, mas também ninguém aguentava, né? Como nós acordávamos muito cedo, 5 horas, 5h30 para ir para a escola, nós não tínhamos uma resistência para ficar tão tarde acordados, mas era divertido ficar brincando naquele ambiente, era divertido ficar brincando na ingenuidade daquele período. Por quê? Porque as crianças antigamente tinham brincadeiras mais saudáveis do que as brincadeiras de hoje em dia. Nós não tínhamos o bullying, tá? Nós não ofendíamos assim as crianças chamando de gordo, feio, bobo, essas coisas, né? Hoje as crianças pegam até mais pesado nos xingamentos, mas naquela época nós tínhamos comportamentos mais saudáveis. Nós não discriminávamos ninguém, nós brincávamos. Então nós tínhamos carrinho de rolemã, bicicletas, a BMX versus a Caloi, nós tínhamos bolinhas de gude e os brinquedos da estrela, né? Que naquela época era realmente uma coisa muito legal. Então nós tínhamos o Senhor Batata, o cara... não era cara ou coroa, mas era cara a cara. Obrigado. Os universitários estão aqui falando para mim, para eu lembrar. O cara a cara, que era um jogo de tabuleiro, onde vocês falavam, ele é loiro. Aí você baixava quem realmente fosse loiro ou não, né? E escolher até acertar quem era a pessoa de acordo com as características. Era um jogo muito legal. Nós tínhamos o joguinho de pega-varetas também da Estrela, nós tínhamos algumas coisas da Tectoy, que naquela época começou a surgir os primeiros videogames, né, as plataformas de videogames, e nós tínhamos o Atari em casa. Então, só que o nosso Atari ele ficava ligado numa televisão preta e branca,
que era a televisão da cozinha. Então, quando minha mãe fazia o jantar, a gente conseguia jogar um videogame lá esperando meu pai e jogava River Raid, Pitfall, Keystone Keepers, Pitfall. Não, naquela época era mais isso, Enduro, que eram joguinhos mais tradicionais, a gente adorava. Naquela época, a gente tinha uma grande loja aqui em São Paulo chamada Mesbla e o Mapping, né? Mapping e Mesbla. O Mapping ele ficava numa avenida grande aqui, que acho que era Juscelino Kubitschek, e era uma loja de departamentos, modelo americana mesmo, devia ter uns 5, 6 andares. E foi lá que eu ganhei o meu primeiro skate de Natal da minha avó. Eu lembro disso. E eu comprei, na nossa época, meu pai gostava bastante de rádio, então nós tínhamos os rádios antigos da CCE em casa, da Polivox, que eram aqueles rádios antigos, mas enormes. Gente, a caixa, o speaker daquilo lá era mais ou menos meio metro de altura, às vezes ficava até mais, 70 centímetros, eram caixas enormes. E era 2 toca-fitas, o disco em cima e a gente comprava disco e fita. Eu lembro que a primeira fita que eu comprei na minha vida era de um grupo chamado Doobie Brothers Listen to the Music, que comprei numa loja chamada Billbox. Foi minha primeira fita cassete. A minha casa tinha lareira, para vocês terem uma ideia, e com a lareira meu pai comprava pinho e ficava fazendo, né, aquecendo a casa, e a gente levava a televisão preta e branca para essa sala que ficava lá embaixo, que era a sala mais assustadora da casa, e a gente ficava assistindo televisão junto com meu pai, às vezes de sexta ou de sábado, e eu lembro que naquela época passava Conan o Bárbaro, e eu assistia Conan o Bárbaro, era muito legal, e depois vieram jogos de tabuleiro, War, Banco Imobiliário, a gente se divertia lá, né? Mas a gente sempre evitava ficar sozinho na parte de baixo da sala. Sempre. Tanto meu irmão quanto eu, nós tínhamos um certo medo sobre o que realmente acontecia naquela casa. Por quê? Como nós tínhamos aquele toque de recolher, geralmente 8h30, 9 horas da noite, nós sabíamos que os estalos, barulhos, as presenças, as sensações ficavam muito intensas nesse momento. E como a imaginação das crianças é extremamente fértil, nós achávamos que realmente o polo de atração da casa era aquela sala. Muitas vezes, meu irmão e eu, quando nós íamos nos preparar para jantar, a gente ficava debruçado numa espécie de... era uma proteção de metal que ficava em cima, porque a sala era na parte de baixo da casa. Então, em cima, nós tínhamos uma proteção de metal muito legal, era um metal desenhado, ornamental naquela época, e a gente ficava olhando a sala, tentando escutar algumas coisas. E nós conseguíamos sim escutar. Nós escutávamos sons estranhos, era uma vibração estranha que acontecia na sala. Sabe como acontece uma reverberação do som? Ficava meio... E nós morríamos de medo. Nós morríamos de medo do que poderia estar naquele lugar. Era uma sala realmente que você olhava e falava, tem alguma coisa aqui. E era curiosa porque nós tínhamos poucos móveis nessa parte de baixo. Eram móveis que eram mais poltronas, mesinha de centro, um abajurzinho e tal, mas nenhum ambiente, por exemplo, como esse quarto, assim, cheio de coisas legais. Era uma sala que era cheia de coisas antigas. E os quadros eram também quadros complicados, porque a gente olhava aqueles quadros e ficava com medo. Meu pai tinha um quadro de palhaço na sala, e um palhaço naquela época, aqueles famosos mariachis, né? Que eram palhaços que tinham uma cara de triste, cara de dor, sabe? Aqueles palhaços já de idade, todos pintados com balãozinho assim, com uma cara de dor. Tinha um que era um guarda-chuva, ele segurando o guarda-chuva, eu lembro. E dava um medo absurdo, porque olhava aquilo, falava um palhaço que passa alegria, triste. Você falava, gente, alguma coisa está errada aqui, né? Não tá legal. Então gerava muito medo. Bom, com o passar realmente dos dias, dos meses, a presença dos guias, eles começaram a ficar mais intensas.
Mas como eu falei, existia um período que a casa era mais clean, ou seja, a gente conseguia se divertir, brincar, sem ter realmente a constância dessa presença espiritual sobre nós, e à noite a presença do mal, né, daquela figura das energias mais densas, mais negativas, andando pelo lugar, verificando primeiro que os filhos, né, as crianças estavam dormindo, e aquela questão da energia da sala, como se fosse não um portal, não era um portal, mas que alguma coisa estava acontecendo naquela sala, atraindo essas criaturas ou dando vida a elas. Os meus guias naquela época, como eu falei, foram 5 figuras que se fizeram presentes e de maneira, assim, intensa, mas eu não tinha ainda um campo de visão tão bom para conseguir percebê-las. Então eu sabia que elas estavam ali, mas eu não sabia onde, eu não sabia em que lugar realmente. Então eu me sentia acolhido, mas da mesma maneira eu gostaria de tê-los mais presente naqueles momentos, principalmente nos momentos da noite com a entrada daquelas energias mais densas, mas eu não conseguia. Alguns falavam comigo, então eu tinha a presença dos 2 médicos, do alemão e do oriental, que se faziam mais presentes. O restante não. O restante eles não se manifestavam, não se comunicavam, mas eles observavam, mesmo de longe, sobre quem eu era. Parecia que eles sabiam quem eu era, sabiam qual era a missão deles junto à minha pessoa. E isso é uma das coisas curiosas. É como se eles tivessem descido com uma missão específica, com a necessidade de me proteger e de me instruir em certos períodos. O médico alemão era o que mais ficava preocupado comigo, era o que eu sentia muito mais quando ele pegava a minha mão, quando ele se fazia presente, quando ele contava piadas ou brincava comigo. Tudo bem, eu tinha 15, 16 anos de idade, eu já tinha uma certa consciência das coisas, mas eu não sabia onde pesquisar, não sabia para onde correr. 15, 16 anos, eu ainda tinha a figura do meu pai presente na minha vida e que meio que me deixava limitado. Por quê? Hoje você consegue andar num shopping, pegar um ônibus e ir para o shopping tranquilamente. Tipo, pai, mãe, eu vou dar um pulo lá no shopping, vou comprar alguns livros, vou dar uma volta, beleza. Naquela época, não. Em 1980, 1990, meu pai, ele teve uma sensação ainda mais protetora e zeladora dos filhos. Então, dificilmente eu poderia pegar um ônibus ou pegar, sei lá, um táxi naquela época também. Táxis já eram bem mais complicados, mas pegar um ônibus, um transporte público para ir num shopping, comprar um livro e começar a me informar sobre esse assunto. Então eu tinha uma figura de um pai ainda protetor, zelador, e com um olhar muito mais protetor sobre os filhos, falando assim, pai, eu quero dar um pulo no shopping, então tá, você vai comigo. Então meu pai nunca ia deixar eu entrar numa livraria e comprar um livro de religião. Meu pai nunca, tá? Meu pai nunca foi muito a favor desses critérios de religião, de estudos de religião, porque achava que isso poderia não desvirtuar os filhos, mas fazer com que a mente dos filhos, que poderia ser colocada num campo profissional como administração, economia, engenharia, medicina, fosse poluído. Então eu não tinha como fazer isso. Então a minha instrução realmente foi 100% espiritual nessa época, ou seja, além da vivência que eu estava tendo, eu tinha que me comunicar com alguém. Então eu tinha que me comunicar com eles. Não tinha como escapar disso. E eles sabiam disso, sabiam da minha necessidade de estar com eles, de estar presente e tentar obter informações. Mas mesmo assim era complicado. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os guias eles não ficam 24 horas do nosso lado. Eles ficavam certos momentos, principalmente os momentos em que eu ia dormir e no momento depois que esses problemas espirituais eles pararam, né? Quer dizer, a paralisia do sono, ela cessava, eles se manifestavam como um intuito de me dar segurança e limpar o meu corpo de energia, retirando essas impressões psíquicas ruins. E isso para mim, de certa maneira, era o único consolo que eu tinha. Bom, com o passar dos anos, eu
sempre gostei de esporte, sempre busquei atividades físicas. A minha mãe, ela nos colocou numa espécie de seria, eu chamava isso de uma creche período integral, porque depois que a gente saía da escola, minha mãe resolveu colocar a gente numa academia, tá? Naquela época era uma companhia atlética da vida, só que era período praticamente o dia todo. Então a gente saía da escola, entrava na academia 2 horas da tarde, minha mãe pegava a gente tipo 7 horas da noite, depois que a gente descarregava completamente todas as nossas energias, tá? Então o tio Spook aqui fazia tudo que era de esporte dentro dessa academia gigante, tá? E lá tinha boxe, tinha judô, tinha polo aquático, natação, vôlei, basquete, atletismo, tiro, tinha um monte de coisa, tá? Era uma academia repleta de coisas desse tipo e não tinha musculação. Era uma academia de esportes em si. Então eu me dediquei muito aos esportes naquela época, aos 16 anos de idade, por aí. Então minha mãe me matriculou os filhos lá e a gente ficava fazendo. Eu fiz boxe, tá? Fiz judô, fiz natação, fiz um pouco de polo aquático, vôlei, basquete, atletismo. E eu ficava lá, praticando esporte, esporte, esporte continuamente. A gente chegava em casa quebrados, cansados, e que era a melhor coisa para minha mãe, né? Afinal, a gente chegava tão cansado em casa que não tinha tempo de fazer bagunça. Então ia dormir. Jantava e dormia, jantava e dormia, jantava e dormia. E graças a Deus, obviamente, que com o cansaço físico, as minhas noites de sono, eu já não ficava acordando toda hora. Mas o pior realmente eram essas sensações como eu descrevia antes. A paralisia do sono é só uma ponta de um iceberg. Tem coisas muito piores que a paralisia do sono. A paralisia do sono, para o mundo espiritual, é uma forma de anestesiá-lo. É uma forma de colocar você num torpor enquanto eles possam fazer coisas com você, tanto do bem quanto do mal. Por que do bem também? Porque se você atrapalhar o input de certas coisas, ou a inserção de certas coisas em você, o trabalho espiritual vai ser incompleto. Como assim, tio Spook? Uma das coisas que eu aprendi ao longo de todo esse processo da paralisia do sono é que tanto o bem quanto o mal, eles podem fazer você ficar paralisado dentro de uma cama, né? Ou sobre a cama. Por que isso? Ao longo da vida de uma pessoa, muitos inputs são adicionados. Vamos lá. Existem muitas teorias sobre isso, eu vou falar para vocês o que eu aprendi na prática, tá? Eu tô pegando o gancho aqui com eles, então muitas vezes eu vou ficar olhando aqui para baixo porque meu ouvido aqui está conectado aos universitários para a gente poder conversar abertamente e eu saber o que eu posso ou não falar para vocês, tá? Então não fiquem falando, tio Spook, você tá olhando para baixo há muito tempo, porque é isso daqui que está conectado. Então é o seguinte, a paralisia do sono, ela não é só um fator negativo na vida de vocês, mas ela também tem uma certa influência positiva. Ao longo da jornada de vocês na vida, muitas coisas podem mudar, muitas coisas podem ser adicionadas, muitas coisas podem começar a aflorar. E para que isso ocorra, Deus, por meio de certos funcionários do mundo espiritual, boa, ele riu, mas é verdade, ele faz com que algumas chaves do seu corpo, do corpo de energia, o corpo espiritual, sejam acionadas. Esse acionamento dessas chaves do seu corpo de energia, do seu corpo espiritual, pode levá-lo a despertar dons, pode levá-lo a mudar certas opiniões, posturas, jeitos na vida, pode levá-lo até mesmo, por um lado negativo, a acionar doenças que karmicamente você tenha que passar, tenha que enfrentar. Os déjà vus são implantados dessa maneira também, tá? Déjà vus, déjà vu, como vocês quiserem chamar. Eles podem ser implantados ao longo da sua noite. Então você está dormindo, você começa a ver certas
você começa a ver certas imagens sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, e ao longo da sua vida você para e fala, cara, eu já vi essa cena. Nossa, eu já me vi aqui. Nossa, eu me vi segurando esse livro. Porque são inputs de informações que são adicionados enquanto você dorme, tá? Dentro do seu subconsciente. E quem faz essa adição dessas coisas são os seres de luz, ok? Então, assim, a paralisia do sono pode ser causada tanto pelo bem quanto pelo mal. Eu deveras sabia que existia um motivo para aquilo. Por mais que eu odiava a paralisia de sono, odiava sentir dores no antebraço, odiava sentir o pesar na cabeça, eu sabia que tudo aquilo tinha um porquê. Aquilo não ia me matar, mas ia ser explicado muito mais à frente. Então muitas pessoas me mandam um e-mail falando, me explica isso, me dá a resposta disso, eu quero a resposta daquilo, isso aqui não estou encontrando a resposta. Ou seja, respostas para os problemas da vida de vocês, ou dos acasos, ou o que está acontecendo na vida de vocês. Eu mesmo não tinha essas respostas, eu fui descobrir mais à frente. E uma das coisas que eu sempre tomei bronca é, tudo tem o seu tempo. Então vocês vão ter que ter a sua paciência, porque as respostas elas não são dadas de mão beijada. As respostas elas são dadas ao longo da jornada espiritual de vocês ou da vida de vocês. A partir do momento que vocês encontram essas respostas, as coisas vão se encaixando. Se o tio Spook der as respostas para vocês dessa maneira, eu vou estar antecipando muita coisa da vida de vocês que vocês devem aprender, têm que entender e têm que passar. Então eu não vou ficar fazendo análise da vida de ninguém, porque isso são coisas pessoais de vocês. E isso eu aprendi na marra, tá? Eu aprendi na marra. Muito bem. Quando eu completei meus 17 anos, eu fui levado por amigos de escola, por pessoas queridas e tudo mais, para praticar esportes específicos. Então eu entrei no Taekwondo, graças à influência de um grande amigo meu de infância que eu conheço desde os meus 10 anos de idade, que praticava o Taekwondo. Então eu comecei a praticar artes marciais. Então, Taekwondo, Judô, e comecei a buscar outros conhecimentos, principalmente no Kung Fu. Mas o Taekwondo foi muito legal, foi um período muito bom. O tio Spook, para vocês terem uma ideia, eu tinha um alongamento assustador. Então eu conseguia trazer a perna tranquilamente aqui e ficava 180 graus com a perna tranquilamente, tá? Na época de escola, aqueles meus amigos que eu mostrei a foto para vocês, nós praticávamos, eles praticavam full contact, taekwondo, kung fu, então surgiu as artes marciais naquele período para nós. E era sensacional, porque nós brincávamos bastante de artes marciais. E aquilo para mim foi uma coisa muito legal, porque me trouxe uma conduta na vida, uma postura na vida, me ensinou técnicas sensacionais de respiração, de consciência, de poder de controlar a mente, os desejos, as vontades. É uma prática milenar sensacional, tá? E eu recomendo que vocês façam qualquer tipo de esporte relacionado ao contínuo exercício do corpo, porque faz com que vocês liberem toda essa energia negativa, liberem a carga emocional, descarreguem as coisas ruins da vida de vocês, para que vocês possam voltar ao eixo, voltar ao centro. É importante a prática de esporte, sem dúvida nenhuma, tá? E eu gostava bastante do Taekwondo, mas eu nunca gostei de violência, tá? Eu sempre fui muito contra a violência entre os seres humanos. Então, eu nunca fui de competir, nunca fui uma pessoa competitiva. Eu sempre gostei da prática em si como um esporte, como um método de vida, como um modelo de vida, como uma conduta, mas nunca como uma competição. E naquela época o professor era novinho, não sabia muito bem lidar com os alunos e ele sempre demonstrava ser uma pessoa violenta durante as aulas, e aquilo me deixou muito ressabiado, porque ele incentivava as agressões entre os alunos como uma técnica de combate. Então a gente não usava proteção, então não usava caneleira, não usava colete, não usava proteção facial, e ele instigava os alunos a um agredir o outro ali no meio para ver como as pessoas iriam agir num processo de combate.
E aquilo é deplorável, tá? Ao meu ver, é completamente desnecessário um negócio desse. Muito bem. Eu segui até uma certa faixa, tá? Eu já estava numa faixa verde, só que aquilo começou a me irritar um pouquinho, porque ele treinava os alunos ali para um combate e aquilo para mim começou a passar do limite. Então eu saí e comecei a buscar outros esportes. E um dos esportes que me chamou muito a atenção, naquela época começou a surgir, eu tinha então 16 para 17 anos, tá? Em torno de 17 anos, era musculação. Então nós tínhamos aí a ideia da musculação. A musculação, sem dúvida nenhuma, foi algo marcante na minha vida e que me gerou muitos problemas. Mas eu vou falar para vocês na continuação desse vlog, que já deu aí mais de 25 minutos, e eu vou contar para vocês o que aconteceu quando eu entrei para a musculação e uma curiosidade espiritual. Então, meus amigos, se preparem, assistam a continuação desse vlog porque tem muita coisa legal a ser dita a respeito dos 5 bilhões de fatos sobre o tio Spook. Então, vejo vocês em mais um episódio do vlog da minha vida e bons sustos a todos nós.